começando mais um Pode Crer, o nosso podcast cristão, onde você vai ouvir pessoas maravilhosas, dando depoimentos, testemunhos e inspirando você também no empreendedorismo. Eu estou ao lado do meu parceiro, amor da minha vida, Celso Rodrigo de Carvalho, somos os Carvalhos. É isso aí. Temos uma convidada maravilhosa hoje, mas antes eu quero convidar você a ajudar todo esse projeto do Pode Crer, levar esse podcast para muitas pessoas, sendo um parceiro nosso aqui, um patrocinador. Faça parte desse projeto. E hoje quem patrocina esse episódio é o Grupo Rebrasilis, que é sediado em Ribeirão Preto. É referência em infraestrutura e tecnologia, com forte compromisso com a inovação e a transformação social. Ao longo dos anos, o grupo ampliou sua atuação em diversos segmentos, incluindo industrialização, serviços pedagógicos e logística, sempre em busca de soluções que gerem impacto positivo na sociedade. Dentro desse cenário, destaca-se a Moviplan, única fabricante nacional de lousas digitais que vem revolucionando a educação no Brasil. Sim. Beijo para a turma da Moviplan, Rebrasilis, pessoal maravilhoso. E hoje eu recebo aqui com uma alegria, gente, porque exatamente nesse dia, exatamente ontem, nasceu o netinho, o primeiro netinho da pastora Luciana Inácio. Bem-vinda, pastora. Obrigada. É uma alegria estar aqui com vocês, viu? Compartilhando da nossa vida. E também desse momento tão importante, né? E um marco, vai ser um marco na sua vida, um marco para nós e para quem está assistindo, porque dá um dia de vida do Léo, né? É, isso mesmo. Que coisa gostosa, vai eternizar esse momento para todos nós, né? Com certeza. Então esse a gente vai começar diferente. Como é que tá sendo a avó, pastora? Conta pra gente. Ai, olha, é uma emoção maravilhosa. É como reviver o tempo da maternidade, né? É recordar. Legal. Então, uma emoção muito grande que não cabe no coração, né? Muito bom mesmo. É um presente, né? A gente sabe que faz parte do plano, né, do Senhor, então a gente se alegra por dois motivos, por ter ele e por saber que é plano de Deus, né? Então, isso traz muita paz, muito descanso e muita alegria, muito. Eu só agradeço a Deus, né? Pelos feitos dele na nossa vida, né? Ai, que Mas é muito bom, é recordar novamente. Que delícia. E ele é muito parecido com o Rodrigo, né? Então, eu peguei uma foto quando ele nasceu também e falei, Rodrigo, olha aqui a cópia. Não tem nem como você não lembrar, trazer à memória tudo que viveu. Sim, mas eu tinha que provar, viu? Meu Deus! Prova. Que delícia, pastor. Como que chama? Leonardo. Meu Léo, que gracinha. Pastora, a gente costuma começar assim, né? Já descontraindo, inclusive, claro, porque é um momento tão marcante na sua vida, né? Sim. Mas a gente costuma fazer uma pergunta-chave de começo, porque ela norteia todo o restante, ainda mais que a gente fez uma oração linda aqui, um privilégio com a pastora. Então, a gente costuma perguntar, como é que foi que você conheceu Jesus? Como é que ele entrou na sua vida? Amém. Então, Jesus entrou na minha vida quando eu era criança. E a minha família toda era católica, me levava à igreja. E eu me lembro, acho que eu devia ter uns 4 aninhos aí, por aí, 5. A igreja católica tem o momento da Páscoa, né? E era um momento desse que passavam umas pessoas assim num corredor e tinha Jesus ali. E a história de Jesus foi contada pela primeira vez. E eu fiquei assim apaixonada, né? Que homem é esse, né? Criança, mas aquilo entrou no meu coração. E sempre estive na igreja católica, né? Fazendo parte do movimento de jovens. Meus pais eram muito ativos. Até que um dia eu fui frequentar um grupo de estudo bíblico, que hoje a gente chama de célula, né? Mas antigamente era estudo bíblico. E ali eu comecei a ver que as pessoas ali eram uma mistura de católicos e evangélicos. Mas os evangélicos, eles tinham uma intimidade com Deus, que eu fiquei tão assim, vislumbrada. Eu falei, que Deus é esse, tão íntimo, né? E eu quis essa intimidade. E aí eu comecei a falar para Deus. Só que eu tinha um compromisso aí com a igreja católica, com a família toda, e eu falei, Deus, eu não acredito que o Senhor veio trazer várias verdades. Eu quero conhecer a verdade. O Senhor é um Deus só, eu creio num Deus único. E onde está a tua verdade? Está na igreja evangélica? Está na igreja católica? Onde que está? Qual das duas, né? Porque eu tô vislumbrada com essa intimidade, né?
E aí foi uma coisa assim tão interessante que eu comecei a me apaixonar pela Bíblia. Veio dentro de mim algo assim tão... Então, sabe quando você se apaixona mesmo? Eu estava apaixonada pela Bíblia. Comecei a ler a Bíblia começou a fazer sentido. Eu me lembro que nesse processo, um dia eu fui na missa e quando eu entrei, eu tinha a sensação que eu estava flutuando. E toda a palavra que era ministrada, né, nos cânticos quanto do padre, tinha sentido. Eu creio que ali houve a minha conversão, foi ali. Né? Eu renasci ali. E aí foi, aí eu quis... A senhora era criança ainda? Não, aí já era casada, tá. Já estava, já tinha... Essa oração foi de jovem, né? E Isso, cresceu. Isso foi criança lá atrás, com 5 anos. Depois passou, aí eu fiquei na igreja, mas não tinha ainda um encontro com Jesus, né? Que fez toda a diferença. E quando eu busquei a verdade, né? Deus me mostrou a palavra, né? Eu estou na palavra. E aí, ir para a igreja evangélica eu entendo que foi um processo assim de um pouco mais de profundidade. Eu queria aprofundar na palavra. Por isso eu falei, acho que agora é hora de eu procurar, né, uma igreja que vai me ajudar a crescer espiritualmente. Mas a minha conversão aconteceu ali numa missa, com esse fogo do Espírito que me trouxe revelação. E eu comecei a ler a Bíblia e comecei a entender, coisa que antes eu não entendia, não tinha interesse. Ficava lá a Bíblia, né? E ficou vivo, né? A palavra de Deus se tornou viva e aí foi só cada vez buscando mais e mais, né? Olha que coisa E a gente linda. nunca para de buscar, né? Quanto mais busca, mais quer buscar. Começa a fazer sentido, né? Mais fome, mais sede. E até fica aí para inspirar as pessoas em casa que às vezes ainda não começaram esse processo, porque quantas vezes eu peguei Bíblia, li e não entendi nada. Né? Então, realmente, demonstrar esse desejo, verbalizar esse desejo para Deus, falar, eu quero, me ajuda, me explica. Sim. Porque realmente a palavra vai sendo revelada, né? E tem um versículo lá em Jeremias que fala, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando a gente busca de coração, ele se revela. E onde ele se revela, né? A palavra, ele está ali, né? Então, foi assim que começou o nosso relacionamento, né? Vamos falar joia. Assim. E para culminar, né? Hoje, culminar não, porque não acaba, não termina, né? Mas como foi indo, então, esse caminhar, clareando cada vez mais até se tornar pastora? Olha, eu sempre me apaixonei por Jesus, porque vocês até falar de Marcos, né? Tem muitos Marcos e a minha vida sempre foi assim, tudo que Deus fez foi consequência de um quebrantar mesmo, de Deus mesmo me levar para um tempo como esse de oração, né? Então isso me trazia mais ânimo para buscar mais. Então eu sempre tive muita sede, porque eu vi o Deus vivo se manifestando, né, na minha vida, e sempre muito, muito forte as experiências que eu tinha com Ele. Então eu falei, não, eu preciso de mais, eu quero mais. Então esse querer mais me fazia buscar mais, me fazia querer estar em momentos de oração, de adoração, de louvor. Sempre me encontrei muito nesses momentos, né? E ali Deus sempre se revelou muito. Então, cada vez eu queria mais. E isso leva a gente a se envolver mais com os ministérios, né? Então, eu acabei me envolvendo muito com os ministérios, desde sempre, né? E aí Deus começou a falar desde que ele tinha um chamado, né? E eu guardava isso no meu coração, né? E foi um processo, assim, não foi do dia para a noite. É igual a gente está estudando no livro de Davi, né? Que Deus trouxe a unção para ele e ele tinha 16 anos, mas só foi se revelar depois, né? Quando ele era muito jovem, até ele se tornar rei. E assim foi também o chamado, né? Deus entregou num tempo. Eu me lembro uma vez que eu estava num congresso em São Paulo, e sempre que tinha congresso, assim, eu estava lá, né? Porque eu queria estar no fogo. E ali a gente estava buscando um momento de muita adoração, uma moça veio, né? E chegou para mim e me colocou um anel no meu dedo. Gente. E ali Deus entregou, falando que ele estava me levantando como alguém que ia trabalhar no reino dele, né? E eu peguei aquilo para mim, né? E guardei, né? Eu falei, Deus, não sei como, nem, né? Não tinha nem noção das coisas que ia acontecer, como ia acontecer, né?
E foi esse processo todo. Aí, e sempre Deus falando, e a gente fazendo o que Deus mandava. E aí, em 2000, e um pouquinho antes da pandemia, né, surgiu a oportunidade de um projeto em Araraquara, né? Era uma igreja que tinha começado uma época, depois parou, e aí a gente foi convidado, eu e meu esposo, a pastorear essa igreja, a recomeçar essa igreja. E nós ficamos ali por 6 meses, né? E aí, quando nós voltamos e aí não prosperou, né, o projeto. Quando a gente voltou, existiu o projeto do Preparando Caminho, que antigamente era a Universidade da Vida, né? Aí o pastor Wilson me chamou e falou que era o momento, né? Que era o momento de Deus, né, concluir aquela unção, vamos falar assim, que né? Legal. Na coordenação desse projeto, né? Legal. E ali aconteceu, né, a oficialização, vamos falar assim, né? Mas assim, desde sempre, né? Eu sempre me apaixonei por Jesus e pela obra, né? De acompanhar a vida. Eu trabalho com RH, sou psicóloga também. Sempre gostei de estar com pessoas, de cuidar de pessoas, de melhorar as pessoas, né? Então, para mim sempre foi muito gratificante, né? O chamado pastoral em todas as áreas da vida. Exatamente, sempre, né? Em tudo que você faz, né? Tá dentro de você, não tem como, né? E assim foi, né? Então, Legal. cuidando de pessoas, seja no ministério, seja em casa, com a família, seja no trabalho, né? Então, é um chamado mesmo que o Senhor entregou e que a gente faz com muita alegria, né? E difícil eu falar não para alguma coisa que Deus me chama, né? Porque eu sei que tem Ele ali e tudo é para Ele, né? É verdade. Um coração disposto, né? Pastor, e essa conversão já foi para Igreja Voz? Quando a senhora começou, já foi lá? Não, nós ficamos 3 anos numa igreja mais tradicional, que chamava Congregacional, ali na Barão do Amazonas. Ficamos ali 3 anos, eu e meu esposo, né? Só que, de novo, né? Aí você busca mais. E ali eu conheci o mover do Espírito Santo. Né? Eu tinha uma amiga que ela me chamava, às vezes, para ir lá na Assembleia. E lá tinha um círculo de oração do fogo. Eu conheci o Espírito Santo ali. Eu falei, eu quero esse Espírito Santo. Eu quero desse jeito. Eu quero esse avivamento. Pastor, essa patinha de fogo. Eu sou. Eu quero isso para mim. E a igreja não acreditava. Ela cria que era só para o momento mesmo de Pentecoste. Eu falei, amém, né? Respeito, mas era mais forte do que assim, E nesse ciclo de oração que a gente ia, tinha uma senhora que ela orava para eu receber o batismo do Espírito Santo. Há quase 1 ano a gente ia. Não era muito frequente, mas quando eu ia, ela sempre orava. E nunca acontecia, né? Mas eu queria muito. E aí, quando eu fiquei sabendo, né, que a igreja, aqui a gente não é... Aí eu falei, mas Deus tem mais, né? Deus tem mais e eu vou me expor a esse mais. Aí falei pro meu esposo, tudo bem, vamos conhecer então outras denominações, né? E aí eu acho que eu fui só lá, antigamente era nacional, né? Fui no batismo dessa minha amiga, o batismo das águas. E quando eu cheguei, o pastor Pedro, que é pai do pastor Paulo Marcos, ele estava ministrando e contando como ele foi avivado na Igreja Batista, da experiência dele. E eu cheguei atrasada até, só peguei o finzinho. Ele contou e aquilo foi entrando em mim, né? Aí ele falou, olha, agora eu vou orar para quem ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, receber. E você só precisa de 2 coisas, você precisa crer e querer. Se você crer e querer, vem aqui que eu vou orar. Eu falei, Deus está falando comigo, só eu creio e eu quero. E fui lá na frente. Cheguei atrasada nada, né? Cheguei na hora certa. Na hora certa. Porque, assim, outras pessoas tinham falado para mim que era emoção. Isso é coisa da emoção. Mas nem deu tempo de ter emoção, porque eu cheguei, já tinha passado louvor. Não deu tempo de ter emoção nenhuma, porque eu escutei, foi coisa de 5 minutos, 10. E aí eu falei, não, é isso que eu quero para mim. E ali eu recebi o batismo do Espírito Santo de uma forma muito, assim, uma experiência muito, muito graciosa, né? Eu caí até no chão e levantei e falei, aqui é meu lugar, né? E aí já fui na outra igreja, já, né, agradeci, abençoei, falei, quero receber a bênção também e vou para o outro ministério. E estamos lá até hoje. Nossos filhos foram criados lá, né? E agora os frutos, né, acabam vindo, né, de ter os filhos junto com a família e tudo mais, né? E estamos lá. Isso foi em 99, 2009, quase 20, 2009, 19, 24 anos.
estamos lá, firmes e fortes. Muito tempo. Foi. É uma bênção, né? E hoje a pastora está no Ministério de Intercessão. Sim, né? E restauração. Exatamente. Que é um ministério maravilhoso, né, pastora? Sim, maravilhoso. É muito incrível. E a equipe que a gente tem é uma bênção, né? São meninas ali, você também faz parte, né? Meninas e meninos, a maioria é mulher, né? Que mulher que gosta mais de orar, mas é uma equipe muito unida, né? Muito consagrada, que madura, que a gente pode contar e trabalhar juntas, né? Juntos. Então, é muito bom. É uma bênção Tô ver os bem feliz resultados mesmo. da lista de intercessão, né? Para quem não sabe, gente, mas tem uma lista de oração pelas vidas das pessoas, os pedidos da igreja. Isso. E a gente vai dando check. Eu fico tão feliz quando coloco o verdinho ali. Pode tirar da lista. Sarou. Ai, meu Deus do céu, que alegria. E elas oram à noite, oram de dia. Agora a gente tem grupos durante a semana, que a gente se reúne online para aprender, né? Sempre tem um estudo e depois tem oração por todos aqueles pedidos. Então, eles são apresentados ao Senhor e a gente vê a resposta, né? De Deus agindo, né? É uma então, maravilha, maravilhoso. Muito bom. O pastor, e falando sobre a área que você cuida, né, na parte profissional, que não deixa de ser o mesmo chamado, na minha opinião, né, olhando de fora, é cuidar de vidas, né? É uma área que, hoje em dia, principalmente, está sendo muito voltado o foco, né? Porque as pessoas estão doentes emocionalmente, né? Pós-pandemia, creio que todo mundo ficou afetado mesmo. Sim. E hoje tem até muita coisa, até por lei agora, N1, R1, né? De ter esse cuidado com a saúde emocional das pessoas. Como é que está refletindo na tua empresa isso? Olha, o nosso foco hoje é bastante recrutamento e seleção, né? E também alguns projetos de gestão de pessoas. Então, assim, reflete na seleção. Então, a gente se depara com pessoas, assim, completamente sem propósito, sem saber para onde ir, em dúvida. Às vezes participa de um processo todo, você vê que a pessoa tem o perfil, mas na hora H, não sei se é isso que eu quero, então muita dúvida. Ou às vezes sabe o que quer, mas emocionalmente não estão preparados. Ou às vezes se contrata, passa 15, 20 dias, quando começa a ter mais contato com a realidade, com a pressão, né? Aí começam os problemas, né, as dificuldades para lidar com aquilo, para emocionalmente não se sentem preparadas e acabam desistindo do trabalho, né, porque não se vê apto para desenvolver aquela tarefa. E hoje em dia, no mercado corporativo, a gente tem metas, a gente tem pressão, não tem como, né? Você tem entregas para fazer. Então, a gente vê, assim, muito esse despreparo, né? Tem pessoas que falam, as pessoas estão com muito milindre, né? Não estão conseguindo lidar com pressão, com dificuldades. Então, assim, acaba afetando na produtividade e até mesmo na empregabilidade, né? Então, o segredo para isso é programas mesmo. Por isso que vem aí o NR1, né? Para cuidar da saúde mental das pessoas. Porque, às vezes, as empresas se esquecem, né? De cuidar do seu principal patrimônio, que são as pessoas. Por isso que é tão importante ter esse olhar, ter o RH estruturado, um RH que está ali ativo, junto com a diretoria, para pensar em programas, né? De cuidar das pessoas de várias formas, né? Treinamento, sim, capacitação, sim, cobrar resultados, sim, mas cuidar do emocional, cuidar da saúde mental é fundamental, né? Se a cabeça não tá boa, o restante não vai funcionar, né? Não adianta. Não adianta, né? Então, que bom que teve, né, essa iniciativa e que bom que as empresas estão se conscientizando, né? Mas que haja mais consciência, né? Nós que somos aí do RH temos esse papel, inclusive, de trazer a consciência da importância, não somente fazer um programa porque é lei agora, tem que fazer, mas a consciência disso e o que vai gerar, né? Porque você vai ter pessoas mais produtivas, mais engajadas, que é o que todo empresário quer e que é o que todo empresário está reclamando hoje. Que as pessoas não estão se engajando, né, nos desafios. Muitas vezes por causa disso, os problemas que ela não está conseguindo lidar. E eu creio que a pandemia, ela aumentou isso, né? Porque as pessoas não conseguiram. E principalmente aquelas pessoas que não têm fé, que não têm uma vida com Deus, pira, né? Porque diante de tudo que a gente viveu, né? Se você não vê propósito, se você não tem uma fé viva,
como que a gente vai lidar, né? Eu falo que andar com Jesus é andar em terapia constante. E uma das coisas que eu trago para mim, né? O que mais Deus me ensina é lidar com a vida de uma forma madura, né? E Deus vai nos ajudando a lidar com os desafios que todos nós temos. Sim. Não temos só altos, né? E os baixos. Quando vêm os baixos, nós estamos preparados? Então, é Deus que nos prepara, é Deus que nos capacita, né? Então, se a empresa tem programas para isso, para ajudar, né, trabalhar essas questões, com certeza as pessoas vão lidar com as questões de uma forma muito mais leve, né? E mais madura, e vão conseguir lidar. Né, porque elas não estão conseguindo lidar, né? Acabam preferindo fugir ou adoecem, né? E aí é pior até, E aí fica né? numa troca constante, aí fica mais perdida no propósito ainda, né? Exatamente. Porque tenta uma coisa não dá certo, tenta outra não dá certo. Tem muita empresa que trabalha muito treinamentos, né? Então, os treinamentos sempre ajudam, principalmente os comportamentais, mas eles não são tão profundos, né? Eles lidam com uma questão mais do comportamento no trabalho. Agora, sempre tem outro. Então, ter esse olhar para as pessoas, principalmente gestão, né? Liderança, que é o gestor, né? É despertar para esse olhar para o seu colaborador, né? Avaliar o que tem, porque às vezes está olhando só a tarefa, só o número, só o processo, só o resultado, mas e o coração daquela pessoa? Como é que ela está, né? Está passando por alguma situação? Ter momentos mesmo, sabe? Vamos tomar um café, ou mesmo ali no trabalho, né? Dar espaço para a pessoa abrir o coração, porque às vezes não se dá esse espaço. Só se cobra, né? Pressão, cobra, só fala de trabalho, mas você não está lidando com um robô, né? Tem uma pessoa ali que tem um coração, né? Que tem demandas, tem dificuldades, então vamos ouvir mais, né? Vamos ter mais sensibilidade para as pessoas. E só de ouvir, às vezes, já resolve. Né? Era nem só precisa de fora, muita né? coisa. Ela está sendo vista, ouvida, ela está sendo humana. Às vezes ela só queria um ouvido, né? Exato. Falar. Mas nem sempre os líderes estão preparados, porque eles também são cobrados, eles também aprenderam que trabalhar é entrega, é meta, é resultado. E aí, né? Aí complica tudo, né? O choque geracional contribui para esse desequilíbrio? Um pouco sim, né? Mas de novo é a liderança que precisa ter esse olhar, né? O público que eu estou trabalhando, né? Quais são as suas demandas, quais são as suas necessidades, né? E me adequar. Eu falo que hoje a gente está vivendo um momento assim de transição, né? Da nossa geração para a geração nova que está vindo com outros valores, com outros tipos de pensamentos, até no trabalho, né? Então a gente precisa se adaptar, né? Quem está ali na liderança, a responsabilidade muito maior nossa, né? De estar ali na frente e entender essa nova geração para desenvolver programas que adapte, né? Se adaptar. Claro que eles também precisam se adaptar. Então, tudo é uma questão mesmo. Por isso que quando você tem diálogo, quando você tem programas, isso tudo facilita. Porque você vai ter outro olhar, você vai começar a enxergar de outra forma. Porque o que acontece? Muitas vezes o choque de geração é porque um não entende o outro. Um não tem empatia, não consegue se colocar no lugar do outro, não tem diálogo, não entende porque aquilo é necessário. Então, não se muda estilo de trabalho, né? E hoje a gente precisa, se você quer continuar crescendo com uma nova geração, inclusive com a inteligência artificial que está chegando aí com tudo, você precisa se adaptar, né? Você precisa mudar, porque senão você vai ficar sofrendo as consequências no seu modelo antigo, que não funciona mais, ou que precisa ser moldado, né? E a nossa geração é a última geração analógica, né? A geração de agora já é uma geração que nasceu digital. Exatamente. Então, a facilidade para todas essas ferramentas já é da geração nova. E se a geração chega num ambiente que ele não tem oportunidade para isso, ele se frustra, né? Ele se frustra, ele não vai querer ficar ou não vai engajar e não vai onde produzir. A gente vê que eles têm esse comportamento de não ficar muito tempo na mesma empresa, né? Isso mesmo. Hoje é muito isso. Não tem mais aquela ideia de antes de ficar 10 anos, né? Então, vou fazer carreira, não, vou passar. Vou entrar para aposentar aqui, né? Então, os conflitos vão surgir, né? Mas aí depende muito de como você vai tratar, né? E como que você vai perceber isso e se antecipar, né?
mudar padrões de comportamento, né? Dentro do seu estilo de trabalho. É por isso que treinamento é tão importante, né? Nas empresas, para mudar, trazer novas ideias, conscientizar de vários pontos, e um deles é esse, né? Vai abrindo a consciência das pessoas, né? Exatamente. Quebrando mesmo as crenças, tanto da geração antiga quanto da nova, né? Isso mesmo. Preparar o ambiente, né? Porque o ambiente modula comportamento, né? Se conseguir fazer a cultura organizacional ali, todo mundo entender o porquê das coisas, é mais fácil. Tanto a geração antiga entender que precisa aceitar a nova, e a nova entender que a geração antiga serve para alguma coisa, né? Que nenhuma das duas partes são descartáveis, né, pastora? Tudo está na base da consciência, né? Se você não tem consciência das coisas, você não vai mudar, né? Por isso que é tão importante a gente renovar nossa mente. E isso é consciência de um novo padrão. Então, se você tem um novo padrão, é mais fácil você e ter um coração moldável, é muito mais fácil. Agora, se você não muda os padrões, não se conscientiza de um novo modelo, você não muda, você fica sempre ali no mesmo, né? Isso é muito ruim, porque as coisas estão em mudança, né? Então, precisa olhar para isso, né? Mas é possível, sim, você lidar com novas gerações nesse contexto, né? De ter essa consciência, essa flexibilidade, esse olhar para ouvir, para conscientizar o jovem também, que não é só o gestor que tem que criar. Ele também, o jovem também precisa se conscientizar que a bola da vez é dele, chegou para ele, né? Agora ele também tem que se moldar. Precisa assumir uma responsabilidade também, né? Exatamente, porque é o futuro dele, né? E querendo ou não, ele está num contexto com uma geração diferente da dele. Então, ele também vai ter que se moldar. Então, as duas partes fazendo esse movimento, dá para trabalhar com mais tranquilidade, né? Não que seja muito fácil, né? Mas é possível, sim. Né? Pastora é psicóloga de formação. Sim. Já clinicou ou já sempre foi para essa área sempre com corporativa? RH, sempre com a área de RH, com recrutamento e seleção, né? Eu iniciei a minha carreira na área de RH com a RS. E hoje a gente atende empresas, né, nesse processo, e alguns programas de estruturar o RH, né? Então, mas sempre RH, sempre, nunca cliniquei. Mas teve vontade? Não, já desde a faculdade já. Depois que eu me converti, porque a gente acaba fazendo muito atendimento, né? Então você acaba usando um pouquinho, mas eu sempre gostei mais desse mundo mais corporativo, mais dinâmico, mais ativo, né? Então, no início da carreira, eu até fiz estágios, né, na área, mas não me identifiquei muito, não, né? Eu gostava mais do mundo corporativo mesmo, né? De estar ali, é muito dinâmico, cada hora uma coisa. Eu sou muito dinâmica, eu gosto de fazer 10 coisas ao mesmo tempo, né? Então, ficar com paciência. Não dá para ficar com uma pessoa só né? por uma hora. Hoje a gente fica, né? Faz atendimento, então a gente tem que ouvir muito, né? Mas quando eu fico só ouvindo, eu confesso que deixa eu falar um pouco, né? A faculdade serviu mais para o pastorado do que para a área. Depois que eu me converti, comecei a me interessar mais pela obra do Senhor, né? Então, isso voltou. Então, até que teve uma época que eu trabalhava na área e eu desanimei total. Eu não queria mais trabalhar com RH, porque eu vi um mundo muito frio. Eu trabalhava numa consultoria, fiquei 6 anos ali, e não sentia mais brilho. Eu falava, Deus, e não é isso mais, né? Faltava algo, faltava esse toque mais emocional, espiritual, e ali eu não podia muito, né? Porque eu estava dentro de uma empresa e tal. E de fazer algo, fazer o processo seletivo e tchau, e o próximo. Então, era uma coisa muito fria. Era uma linha de produção. Era uma linha de produção. E dentro das empresas também, eu sentia as relações muito frias e muito, assim... Só comercial só mesmo, comercial. Né? A pessoa parece ser produto até, né? Não. Eu falei, não quero isso para mim. E dentro da igreja, eu já me encontrava, né? Porque fazia os atendimentos, né? Então, era muito bom. Aí eu falei, mas a minha profissão, né? Eu lembro que um dia eu fui para a igreja, tranquei a portinha ali e fui para o chão mesmo, fui para o pó, né? Falei, Deus, eu não estou feliz, eu não creio que o Senhor me chamou para isso. Se trabalhar com RH é assim, eu prefiro não trabalhar, né?
Então, mas eu não sei o que eu vou fazer. Eu só sei que eu estou à sua disposição, né? Eu quero fazer a tua vontade, não mais a minha. A minha eu tinha meus filhos pequenos, Rodrigo e Carol, e falei, não quero mais, né, viver meus planos, eu quero os teus. E ali me derramei, eu fiquei 2 horas ali chorando, entregando, e, né, assim, uma postura mesmo de dependência total, sabe? De entrega, e levantei dali aliviada, falando, agora estou na expectativa, o que Deus falar para eu fazer, eu vou fazer. E se for Ele falar para não fazer nada, eu não vou fazer nada, tudo bem, né? Mas eu quero a sua vontade. O que não é fácil, esse momento da espera. Não é verdade? Não é fácil, porque a gente quer pôr a mão. Quer fazer com a força do nosso braço, né? Mas eu não estava feliz, sabe? E eu já estava beirando os 40 já. 39 anos, alguma coisa assim. Eu tive consultoria desde sempre, né? Me formei, trabalhei 2 anos numa empresa, depois já abri consultoria com uma amiga, que é a Fernanda, né? E a gente ficou quase 10 anos. E depois eu fui trabalhar nessa outra consultoria, que estava vindo em Ribeirão, fiquei 6 anos. E ali chegou uma hora que eu falei, não é mais isso, né? E aí, orei assim, no mesmo dia que eu orei, de manhã, à tarde, eu troquei um e-mail com uma amiga que trabalhava numa empresa de tecnologia, e troquei um e-mail e tal, dei meu telefone para ela, atualizei, e à noite ela me ligou, estava até tendo uma célula. Aí ela me ligou e falou, Lu, é o seguinte, eu estou precisando de uma psicóloga para fazer um trabalho de seleção lá em São Paulo. Você conhece alguém? Na hora que ela falou, veio no meu espírito, é você. Aí eu falei, conheço. Quem? Eu? Aí ela começou a rir, ela falou, Lu, eu pensei em você. Só que eu achei que você não ia querer, porque você está com um filho pequeno. Eu falei, não, mas esse projeto vai levar quanto tempo? Eu acho que no máximo 1 mês. Eu falei, não, vamos lá. E aí fui, negociamos, essa empresa era a Com5, que hoje foi vendida para TOTUS, né? E ali eu fiz esse projeto, e Deus nos abençoou, né, que foi tudo bem, eles gostaram muito. E aí ela era responsável por seleção, ela passou a seleção toda para eu fazer, né? Então, a partir de agora a empresa estava crescendo muito, estava muito acelerada, né? Eles tinham 90 funcionários, hoje está com mais de 500, quase 500 aqui em Ribeirão. E aí, vamos ajudar a gente? Eu vou cuidar do RH e você cuida da seleção. Eu falei, perfeito. E ali ficamos atendendo esse cliente durante 8 anos. E aí, ali voltou tudo. Como que Deus é maravilhoso? Porque ali eu vi uma gestão humanizada. Que legal. Porque ela já tinha conscientizado, a empresa já estava preparada, era um RH humano, os diretores, presidentes, eles tomavam café com os colaboradores, os programas de RH eram realmente verdadeiros, autênticos. Eu fiquei assim, falei, nossa, é isso. E aí a gente desenvolveu um trabalho ali de recrutamento e seleção muito humanizado, muito próximo à gestão, à liderança, né, para entender a demanda, entender a necessidade, para orientar. Eles ouviam, você era uma voz ativa, não era um RH, era uma voz ativa, era um RH estratégico. Essa profissional tinha conquistado esse espaço e o coração dos donos eram voltados também para isso, né? Então, foi uma experiência incrível e dali surgiu a Integra, né? Porque essa empresa gerou outras empresas e o modelo que a gente desenvolveu lá é o que a gente usa hoje, né? O que a gente acredita e estamos aí no mercado também já há um bom tempo, né? Então, de novo, né? Foi uma experiência com o Senhor, mais uma vez, cumprindo, né? Então, hoje eu me sinto realizado, porque hoje a gente... Ontem mesmo eu fui atender um candidato, ele estava passando por um momento difícil, e no fim eu falei, eu posso fazer uma oração para você? Então, a liberdade que a gente tem, ele falou, pode. Claro, ele ficou meio assim, né? Mas eu estou aqui para um trabalho, você vai falar de oração? Aí comecei a falar de Deus para ele, comecei a falar de Jesus, e ali orei com ele, já convidei ele para a célula, né? E é assim que a gente vai. Então, quer dizer, né? Avivou. Então, hoje eu vejo que o meu trabalho também é ministério, né? E é uma bênção, porque a gente tem oportunidade. E hoje os nossos colaboradores também já estão num processo também de conhecer a Deus e de também replicar isso, né? Porque nós estamos ali, né? As pessoas precisam ouvir uma palavra de incentivo, né? Você tem que ser humano em todo o tempo, né? Quer uma oportunidade, às vezes não estão conseguindo trabalho, né? Então, é uma bênção, né? Poder ser de Deus e fazer a obra dele, onde ele colocar você, ser uma voz, né? Sim. Como nós sabemos aí que a nossa denominação e a nossa igreja é tão abençoada, né? Ser voz. Pastor, e lá na empresa faz seleção para qualquer tipo de cargo?
Como que funciona? Hoje, hoje a gente tem até analistas treinados para a área operacional, né? Que surge um pouquinho de frequência, a área mais administrativa e mais tecnologia e gestão, né? Então, a gente procura trabalhar com um pouco mais de vagas especializadas, né? Que são cargos mais... Por a gente ter nascido dentro de uma empresa de TI, então, muitas vagas a gente acabou conhecendo um pouco mais o negócio, né? De tecnologia. Mas a gente não ficou só nesse setor. Então, hoje a gente tem uma boa concentração de vagas mais técnicas, especializadas, muita vaga comercial, porque Ribeirão Preto é uma área comercial, todo mundo precisa vender, né? E é operacional também, né? Vendeu, tem que produzir, né? Mas um pouco menos de frequência. Vendas é a área que a gente mais faz, vendas em todos os sentidos, né? De lojas, de indústria, enfim, né? Então, todas as áreas mesmo. Para quem estiver assistindo, onde que a gente acessa a Integra, né? www.integrarhconsultoria.com.br. Fica a dica aí para você que está precisando. Contratar. Aí, entra lá, manda um currículo. Pode também, tem o nosso banco, né, de currículos, só cadastrar. Entra no site, lá tem as vagas que a gente tem, ele pode se candidatar a uma das vagas ou fazer o cadastro dele do currículo aleatório, né? Legal. Aí quando tiver uma vaga dentro do perfil, a gente vai rastrear o banco e tendo o perfil, ele será convocado para uma entrevista. Tem muita vaga disponível em Ribeirão, pastora? Olha, até que tem, viu? Tem sim. Tem bastante, principalmente a área de vendas, né? A área de vendas, em todo lugar que você vai, tem lá a plaquinha. Contrata-se vendedor, né? Então, vagas que estranho, tem. né? E tanta gente falando que está procurando emprego e não acha, né? Então, pois é. Mas assim, muita gente desempregada, mas poucas qualificadas e preparadas. Porque às vezes até tem uma qualificação, a qualificação tem que estar junto com o preparo, é aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Então, muitas vezes as pessoas elas estão sem saber para onde vão, não estão tão preparadas. E os profissionais mais preparados, mais qualificados, né? Eles acabam assim tendo as empresas, muitas vezes eles são disputados, né? Então, hoje com a abertura aí do LinkedIn, né? Então, eles recebem muito convites. Então, você tem que realmente ser atrativo para esse profissional. Então, são poucos os qualificados. Qual é o segredo? Se qualificar. Se qualificar tecnicamente, fazer cursos, treinamentos, aprender e se qualificar emocionalmente, né? Porque hoje uma das competências que se fala muito é resiliência, maturidade para lidar com pressão, porque as empresas hoje estão tendo que se reinventar. Eu pensei até que a pastora ia falar, porque hoje um dos maiores motivos de demissão é comportamental. Ah, sim, é aquela frase, né? Contrata-se pela técnica, demite-se pelo comportamento. Tanto do empresário com comportamento, quanto ele mesmo, que às vezes ele mesmo desiste. As pessoas estão desistindo muito fácil das coisas, não estão persistindo, né? Nos desafios, fechar ciclos, se desenvolver. Então, passa não, a grama do vizinho é mais verde, deixa eu ir para lá. E às vezes vai lá, se frustra também, né? Porque chega lá, tem problema do mesmo jeito, tem desafio do mesmo jeito, né? Então, por isso que você tem que pensar quem você é, o que você quer, o que você gosta, quais são os seus valores, né? Ter consciência, né? E aí sim buscar a empresa que tem a ver com você e perseverar. Porque às vezes você não passa no primeiro processo, mas vai desistir. Continua. Tenta de novo. Se aquela empresa fez sentido para você, tenta, insiste. Uma hora vai acontecer, né? Então é isso, sabe? Tem muita gente desempregada, mas poucas pessoas qualificadas e poucas pessoas preparadas para os desafios que as organizações estão tendo agora, né? Que, como eu falei, nesse momento de país, inclusive, muita empresa está tendo que rebolar. A inteligência artificial também entrando, é outro desafio que a gente vai precisar se adequar também, os empresários, né? Para conseguir seguir né? A onda, né? E veio para ficar, né? Então, isso também pode gerar aí no futuro, né? Se você não se adapta, né? Você acaba ficando para trás, né? E o funcionário também, né? Que se não se adapta, muita gente fala que a IA vai roubar alguns empregos, mas quem se adaptar a ela vai comandar a IA. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque a IA vai fazer o que a gente mandar ela fazer, né? Sim.
Então, quem não se adaptar vai ser passado para trás mesmo, infelizmente. Porque ela vem para tudo que é operacional, trabalho né, ela vai, com o tempo, né, as empresas vão se automatizando os seus processos e o que é operacional vai ficar para trás. Então, o que vai sobrar? Funções estratégicas e de relacionamento, que aí a máquina não tem como, né? Deus deu para nós, né? Então, você precisa estar atento a tudo isso e se reinventar também, porque tem muita oportunidade, só que está mudando. Então, a gente tem que começar a olhar para isso, como que eu me reinvento? O que eu posso fazer, né? Diferente, de novo, né? O que eu posso fazer diferente para a gente se adaptar e conseguir remar, né? E sempre com a direção de Deus, né? Porque é Ele que vai te trazendo na paz, na tranquilidade, né? Não naquela, eu tenho que fazer, eu tenho que mudar, né? Então, as coisas vão acontecer de uma forma natural se você está conectado com Deus, se você tem um coração moldável e se você está alerta ao que o mercado está trabalhando, vai acontecer naturalmente, né? Então... É uma questão mesmo de tempo. A nossa parte a gente tem que fazer, né? A parte de Deus é certeza que vai ser feita. Exatamente. Né? Mas o natural é nosso, né? É isso mesmo. É por aí. Né? Você sabe que, pastora, eu treino equipes, né? Também. Dei treinamento a vida toda, fiz magistério, então sempre gostei de didática e desenvolver pessoas, né? E um dos slides que eu mais amo fazer, eu tenho um slide que é tão lindo que é dividido ao meio, né? Uma pessoa e tá um filtro quente, mais pro laranja, mais luz, e a pessoa fazendo assim, e um outro é um robô, todo em preto e branco, e fazendo assim, né? E eu no treinamento de experiência do cliente. E quantas vezes eu estou dando esse treinamento e pego pessoas que são mais frias, mecânicas, robô, e na minha mente, espiritualmente falando, me vem uma palavra que é zumbi. E aí eu penso, ela precisa acordar, ela precisa despertar, porque está um morto-vivo, porque não tem vida. Né? Então, quantas vezes... Eu creio que você passa por isso também, como RH, né? E aí eu falo, meu Deus, a minha vontade era escancarar e falar, desperta, tu que dormes. Exatamente. Mas aí vai no amor, vou na teoria, lógico, da experiência do cliente, todo o embasamento em todas essas técnicas, né? Para ir despertando. E às vezes é fácil e às vezes não é. Mas esse eu vejo que tem muito a ver com propósito, sabe? As pessoas que não trabalham por propósito, não tem sentido às vezes aquele trabalho. Você entra no lado mecânico, né? De fazer algo, você aprendeu a fazer e é o que te traz o seu sustento e ali você fica no automático, né? Sem entender qual o seu chamado, qual o seu propósito, para que eu estou fazendo isso. Quando a pessoa entende isso, né? Esse é o meu propósito, eu nasci para fazer isso, e isso vai me trazer brilho, né? Então a gente tem que buscar isso, a gente veio para esse mundo para cumprir um objetivo. Qual ele é? E isso está em Deus, né? A gente precisa buscar nele. Senhor, o que o Senhor quer para mim? É como essa experiência que eu tive lá atrás. Senhor, o que o Senhor quer? Para que eu estou aqui? Eu não quero mais trabalhar por só trabalhar. Eu quero trabalhar por um propósito, né? Então, quando a gente entende e quando você tem essa experiência com Deus, que Ele te mostra, que você tem certeza que ali é o seu lugar, você vai trabalhar com brilho, vai ter vida, né? E você vai lidar com as dificuldades, com os problemas e não vai desistir, porque você sabe que você está ali para um propósito, né? Então a gente precisa trazer isso para as pessoas. Vamos buscar o propósito, vamos buscar o sentido, né? Você está aqui nessa empresa para quê? Qual o sentido? Vamos transformar isso, não fica uma coisa muito enfadonha, chata. Isso não vai te levar para crescer, não vai te levar a conquistar outras coisas, porque você estagnou, né? Parou ali e não evolui, né? Ô, pastor, e como descobrir o propósito? Oração. Pergunta de milhões. Primeira coisa, é oração, é pedir para Deus. Primeira coisa, o segredo está nele. Ele te criou para um propósito nessa terra e ele tem um plano na nossa vida, né? E claro que esse plano passa por Cristo, né? Ele é o plano original, né? Jesus é o nosso meio de nos conectarmos ao Deus que nos criou para um propósito, né? Então, esse é o primeiro ponto. É crer que Deus existe, crer que o Filho dele morreu para nos conectar a ele e crer que ele tem um plano para a gente cumprir nessa terra. E está nele. Então, vamos buscar nele. Segundo lugar, é olhar os sinais, né? Então, primeiro é orar e descansar em Deus. Ele vai encaminhar, como foi comigo. Ele encaminhou.
Eu não precisei ficar aí, né? Ele trouxe, ele abriu a porta. Quando eu entrei nessa porta, começou a brotar algo dentro de mim. Quer dizer, Deus abriu a porta e me colocou lá. E aí começou a brotar. Começou a brotar vida, começou a brotar ânimo, coisa que estava apagado, que estava lá, né, muito, muito apagado mesmo, né? E ali começou a brotar vida, começou a brotar ânimo, incentivo, querer fazer, E ali o resultado começa a vir, que você começa a ter sinais. As pessoas começam a falar, nossa, que bom que legal, fui tão abençoado com esse seu trabalho, né? Que bom que você fez isso para mim, né? Você vai começar a ver os resultados desse trabalho. E os sinais, esses sinais vão mostrar para você que você está no caminho certo, que é ali que você tem que investir mais, né? Onde você consegue se sentir melhor e ter resultados melhores, né? Então, são sinais que Deus nos dá, que ali é o lugar que você tem, né? Então, eu não consigo ver assim, a gente viver o propósito sem ter essa conexão com Deus, porque Ele gerou tudo, né? E dele vem todas as coisas. E querer, porque às vezes a pessoa não quer, ela acostumou com aquilo ali e às vezes vai mexer. Por exemplo, antes de eu ter essa experiência com Deus, eu estava nessa empresa há 6 anos e eu estava feliz, é outro sinal. Lá dentro, Deus fala com a gente lá dentro. Você não está feliz, no fundo a gente percebe que não está, mas se acomoda. Se acomoda na zona de conforto. Por quê? Porque não tem medo de se arriscar. Aqui eu tenho meu salário, aqui está tudo certo, tudo no controle entre aspas, só que lá dentro eu não estou feliz. Lá dentro eu estou um morto-vivo, né? Então, quer dizer, não tá legal, mas às vezes você camufla isso. Não quero ver, não quero entrar em contato com isso, porque isso vai me tirar da zona de conforto. E dá trabalho, né? Dá trabalho. E foi quando eu fui, antes disso, eu estava nessa consultoria há quase 6 anos, estava bem lá, graças a Deus, né? Fiz um trabalho legal lá. Chegou no momento que, assim, tinha um desafio maior para assumir. E eu não senti, eu estava muito convertida e muito mãe, né? Porque os meus filhos foram gerados em oração também, né? Rodrigo e Caroline foram um presente do céu, foram gerados. Nós geramos por 9 meses nossos filhos, né? E Deus nos presenteou com eles e eu quis muito a maternidade e quis cuidar dos meus filhos. Tanto é que quando eu fui para essa consultoria, que ele me convidou, eu falei, eu vou, mas eu vou trabalhar só meio período. Se você quiser, esse é o acordo. E ele aceitou. E eu fiquei quase 6 anos trabalhando só meio período. Até vir um projeto grande, que aí eu assumi, fiquei o dia todo, mas isso me consumiu muito. E aí falou, agora você tem que assumir mais, agora deu, né? Você ficou aqui comigo quase 6 anos, agora não dá mais. Ou você assume tudo e assume mesmo, do jeito que você assumiu esse projeto, porque aí eu trabalhei direto, né? Ou, aí eu fui perguntar para Deus. Eu falei para ele, eu preciso de um tempo para pensar. Ele me deu 1 mês para pensar. Aí fui perguntar para Deus e todos os momentos que eu pedia para Deus, ele falava, não é para você ficar lá mais, acabou o seu tempo ali. Mas a nossa lógica, né? Eu falava, mas Deus, isso não tem lógica. Agora que eu conquistei, tenho tudo. Agora que eu vou colher. Agora que eu vou colher cargo, salário, tudo. Eu ia ser gerente do escritório aqui, tudo. Não tinha lógica. Eu falei, Deus, eu não posso, eu não vou fazer. Se for da sua vontade, se esse projeto seu, eu faço o Senhor e não eu. Que eu não tenho coragem. De novo, a falta de coragem. Aí, eu orei assim, nos 15 dias que eu tinha pedido 30, nesses 15 dias eu orei dessa maneira. No outro dia, o dono da empresa chegou e falou, e aí, você decidiu? Eu falei, não, 30 dias. Ele falou, não, mas eu não vou mais esperar 30 dias. Por quê? Porque eu já decidi, não quero mais. Nós vamos interromper agora. Se você não quer, se você ainda está em dúvida, eu te dei 6 anos, você ainda está em dúvida, então eu não quero mais. Respondeu a oração. Respondeu. Na hora eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Falei, eu vou rir porque eu vi Deus purinho. E eu vou chorar porque eu vou fazer o que da vida agora? Eu não sabia para onde eu ia, não sabia. Mas aquele incômodo que eu estava, eu vi que não era um incômodo e que eu precisava resolver aquilo e precisava me lançar. Só que eu não tive coragem, mas eu tive coragem de falar para Deus. Senhor, eu não consigo, me ajuda. E Ele fez. E eu saí com a mão na frente e outra atrás. Falei, agora não sei o que eu vou fazer da vida. Perdi tudo.
entre aspas, e estou à sua disposição. Aí passou um mês, passou 2, foi quando eu fiz essa oração, Deus, faça a sua vontade, eu não sei para onde vou, eu não me vi em lugar nenhum, eu não me via sendo funcionário de empresa, eu não me via mais prestando serviço, porque eu já tinha tido uma empresa antes com essa minha sócia, eu já tinha desistido. Eu falei, não, negócio de novo, não quero mais, não quero. E não queria, eu não me via em lugar nenhum, não me via. Só queria estar na igreja. Né? Só que não era a hora ainda também, de eu estar assumindo, né, um ministério de uma força maior. Não era a hora ainda. E aí Deus fez, né? Me levou para uma empresa e ali despertou de novo, começou tudo de novo. Mas Ele fez. Mas, assim, a gente precisa ter coragem, né, Celso? A gente precisa ter coragem, porque se você não tem coragem, você não sai do lugar. Primeiro, se perceber. Está incomodando. Eu estou frio. Nossa, levanto para trabalhar, meu Deus, é um peso e não é uma alegria, né? Não tem um propósito. Então, Deus, aí apresenta para Deus, Senhor, não estou tendo propósito, isso não está me trazendo felicidade. Eu estou ganhando salário, está tudo acomodado, mas não tô feliz, não estou contente. E isso me incomoda, me ajuda, né? E estou disposto. O que o Senhor falar para eu fazer, eu vou fazer. E Deus vai falar. Amém. Ele vai abrir portas, Ele vai fechar portas. E aí você tem que ficar firme, né? Ter a disposição de perder. Falar amém. Estou perdendo, mas estou ganhando, porque eu estou obedecendo a Deus. E muitas vezes os milagres de Deus é assim. Você abre mão de algo, como foi com tantos na Bíblia, né? Abre mão de Isaac. Ele abriu mão de Isaac. E aí Deus trouxe de volta e fez dele uma grande nação. Não é assim? Então é assim que a gente faz. Aprendemos com o pai da fé, né? Que é Abraão. Então é assim na nossa vida. Então você tem que estar disposto a perder, né? Para viver o novo de Deus. E o novo de Deus sempre vai ter uma pitada de propósito, de sentido. Porque não vale a pena fazer as coisas sem sentido, fazer por fazer. E muitas pessoas estão assim. 80% da população hoje trabalha sem sentido, sem propósito, né? E não deveria ser assim, porque Deus nos criou para um plano, para um propósito. E quando você está no centro da vontade de Deus, as coisas acontecem, né? E você se sente muito feliz. Trabalha muito, mas você tem realização. Porque você sabe que você está cumprindo aí o seu chamado, né? Sim. Você está servindo naquilo que é para você servir. Então, esse é o segredo, né? Acho que eu falei muito, né? Não, eu tô quase que nem a irmãzinha da igreja. Fala, Deus! Amém. Glória a Deus. Né? Uma bênção, tudo pastora. É assim, né? A gente precisa aprender a orar para tudo. E falar, Deus, eu estou fazendo o que o Senhor quer que eu faça nesse momento. O que o Senhor quer de mim, né? E aquilo que a gente precisa começar a olhar para dentro. Tanto naquilo que não está bem, como naquilo que está. Porque Deus fala lá dentro, né? E às vezes a gente não dá ouvidos para esses sinais. E a gente perde bênçãos, perde realizações maiores, oportunidades maiores, porque a gente está preso na rotina, no padrão, né? na Mecânico estrutura. De novo, robô, como a gente não quer, né? Zumbi. E não pode, né? A gente não foi criado para ser assim. Verdade. A gente foi criado para ser vida, né? Ter vida e ser vida para os outros, né? Transbordar essa vida em abundância, né? Por onde a gente passar. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Que bênção aí não de tem, palavras, pastora. Não tem, assim, circunstância, né? Que nem o versículo aí para fechar, né? Que está lá em Filipenses 4, 11, 13, né? Que Paulo fala, né? Eu aprendi a me contentar. Eu aprendi a me adaptar. Tem uma versão que fala a me adaptar em qualquer circunstância. Eu aprendi a saber lidar com muito ou com pouco. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando a gente tem essa convicção que Deus está com você, você vai se adaptar. Você vai aprender a lidar com os desafios. E sabendo que você pode passar por eles. Não importa quais sejam, Deus está com você. E Deus te ajuda a vencer. Né? Então, tem uma música que eu gosto muito, que fala assim, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. O que for. Né? É muito lindo. Isso é uma força. Eu posso sim enfrentar. Porque às vezes a gente tem medo de enfrentar. E não vive o melhor de Deus, porque tem medo. Vive uma vida medíocre, que é mediana. Fora dos propósitos, porque tem medo de enfrentar. O que for que tiver que enfrentar. Então, vamos enfrentar.
né? O que Deus aponta você para você ir, vai. Ele vai com você no processo, ele vai com você nas dificuldades, no muito, no pouco, mas ele vai te sustentar em todo o tempo. Nós não vamos desfalecer, porque é a palavra, né? Que ele entregou o Filho dele para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida e vida eterna. Isso é tremendo, né? Então, se a gente tem Jesus, a gente tem tudo. E a gente pode tudo nele. A gente pode lidar com as dificuldades, com os problemas. A gente pode vencer as tentações nossas, muitas vezes, porque às vezes é nossa. Nós é que atrapalhamos o plano de Deus. Verdade. Né? Então, tudo posso naquele que me fortalece. Ele me fortalece e nós vamos para frente. Amém. Né? Eu não vou conseguir finalizar de outra forma que não seja pedindo para você, que foi tocado por essas palavras aí na sua casa, fazer a mesma oração que a pastora fez. Eu quero conhecer, eu quero ter intimidade com o Senhor. Olhe para o Senhor nessa hora aí na sua casa e fale: Jesus, eu quero te conhecer desse jeito, profundo, mergulhando em intimidade, porque não é raso, tem mais, tem sempre mais e não acaba, porque Ele é uma fonte infinita de amor e sabedoria. Não é isso, pastora? É isso mesmo. Muito bom, né? Demais, fomos ministrados, né? Sim. Senti um carinho de Deus aqui e foi específico para os carvalhos, viu, Amém. pastora? Glória a Deus. Fomos mimados com as suas Amém. palavras, por Amém. Deus. Vemos o carinho dele por intermédio da sua vida para conosco. Glória a Deus. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Parabéns pelo Foi novo ótimo. tempo na família. Sim, estou radiante de alegria, gente. Ele é muito lindo. A avó coruja. Curta bastante essa fase, né? Sim. E nós vamos ficando por aqui, né, amor? Você que assistiu esse episódio maravilhoso, tenho certeza que também foi tão edificado quanto a gente. Siga o nosso Instagram no Crie Voz, que você vai ver os cortes desse e de outros episódios também. E assista na íntegra, né, amor? Lá Compartilha com quem está precisando também ouvir essa palavra e descobrir o propósito, né? É isso aí. A gente se vê numa próxima edição. Até mais!